Bom dia, pessoal! Hoje é 27 de abril de 2021, terça-feira. Então, olha lá, 27/4 de 2021, ok? Hoje nós vamos começar com língua portuguesa. Vocês irão abrir o livro na página 36. Meus textos. Então, aqui, hoje, vocês têm a produção de um texto para fazer. Vocês já sabem que toda vez que a gente termina um capítulo do livro, a gente tem um texto para fazer, um texto do mesmo gênero textual estudado. Nós estudamos, durante desse último capítulo, o gênero textual relato de viagem. A Maristela Colucci fez um relato, né? Escreveu como foi a sua viagem para a Antártica. Então, só para relembrar, esse gênero textual, relato de viagem, é um texto escrito por quem viaja, a fim de compartilhar com o leitor informações, experiências, descobertas importantes sobre o lugar visitado, ou mesmo sobre o percurso realizado. Então, por exemplo, eu fui viajar para a praia, mas lá eu visitei o museu, eu fui em 3 praias diferentes, eu fui ao centro da cidade. Então, é um relato de viagem, também pode descrever o percurso que foi feito durante essa viagem. Vamos ler aqui. Relato de passeio, viagem e outras aventuras. Você leu o relato de viagem feito pela fotógrafa Maristela Colucci e acompanhou como é estar em um lugar desconhecido e totalmente diferente. Agora é a sua vez de escrever um relato. Tente se lembrar de um passeio, uma viagem ou uma aventura que tenha sido marcante para você, tá? Então, se você não fez uma viagem, você pode ter feito um passeio com a sua família ou com alguém que você considerou muito legal esse passeio, ou até mesmo uma aventura que você viveu. Siga as etapas abaixo e bom trabalho. Então, a gente já sabe que quando nós vamos produzir o nosso texto, a gente tem que ter o planejamento, ou seja, sobre o que é que eu vou escrever. Então, eu tenho que ter essas informações na minha mente. É o meu planejamento sobre o que eu vou escrever, o que aconteceu. Depois a gente vai fazer um rascunho desse texto e depois que ele estiver pronto, a gente passa ele a limpo, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, planejamento. Vocês vão fazer esse planejamento no caderno de língua portuguesa. Então, vocês vão lá, coloquem o cabeçalho, nome da escola, a data, aí vocês vão colocar livro, página 36 e escrever lá, planejamento. Você vai responder lá no seu caderno esse planejamento aqui. Então, você já pensou sobre que aventura, que passeio, que viagem que você vai escrever o seu texto. Então, olha lá, letra A. Quem teve a ideia de passear ou viajar? Como foi a escolha do lugar a ser visitado? Quando o evento ocorreu? Quando que foi esse passeio, essa viagem? Para onde você foi? Como era o lugar? Então, você vai no seu caderno, vai colocando as letrinhas. Letra A, responde essa. Letra B, responde. Letra C, letra D. Quais foram as situações engraçadas ou curiosas que aconteceram? Letra E, quanto tempo durou? Letra F, como foi a volta? Então, aqui você tem um planejamento, acaba sendo um roteiro para você criar o seu texto depois. Depois que você responder tudo isso, leia novamente, vê se você não se lembrou de mais nada para enriquecer ainda mais suas ideias. Na sequência, nós vamos para a página 37. Lá está escrito assim, ó, rascunho. Número 1. No caderno, escreva um texto considerando as respostas das questões do planejamento. Então, agora chegou a hora de você escrever o seu texto, o seu rascunho. Você pode, esse rascunho, se você não quiser fazer no caderno, você pode fazer numa dessas folhas que está solta dentro da sua pasta, tá? Deixa o caderno para você passar a limpo o seu texto, quando ele já estiver pronto, certo? Então, olha lá. Você vai começar a montar o seu texto com as informações que você colocou aqui no planejamento.
Lembre-se de escrever as informações na ordem em que aconteceram, então, na sequência cronológica, de acordo com o que foi acontecendo no seu passeio, na sua viagem, certo? Use parágrafos para organizar as ideias. Então, começou uma frase, é uma ideia que você vai colocar, dá aquele espacinho no começo, que é o parágrafo, letra maiúscula, escreva essa ideia. Terminou essa ideia, ponto final, na outra linha, outro parágrafo, certo? Então, organize em parágrafos as ideias. Em caso de dúvida ao escrever uma palavra, consulte o dicionário. Todos têm o dicionário, a gente ainda não viu como usá-lo, mas você pode pedir o auxílio aí da sua família caso você tenha dúvida na escrita de uma palavra. Se é com S, se é com Z, se é com 2 S. Então, aí você pode pedir o auxílio aí da família para procurar no dicionário. Número 5. Escreva um título para o relato e assine o seu nome. Então, lá no começo da página, você vai colocar um título para o seu relato e no final do texto você vai escrever o seu nome, assinar o seu nome. Número 6. A número 6 nós não vamos fazer dessa forma, você não vai trocar o texto com um colega. Você mesmo vai reler, vai pedir para sua família, alguém da sua família, te ajudar na leitura e te mostrando o que pode ser melhorado, cuidado com a repetição das palavras, muitas vezes repetindo a mesma palavra na frase. Observe a pontuação. O rascunho serve para você ir corrigindo. Você pode riscar, você pode apagar, você pode escrever ali na parte de cima, o pedacinho que está faltando. Então, o rascunho é para isso mesmo. Faça os ajustes no texto de acordo com as sugestões aí do seu familiar. Revisão. Depois de escrever seu relato, faça uma revisão. Segui a ordem de acontecimentos? Sim ou não? Descrevi o lugar onde estive? Consultei o dicionário quando tive dúvidas? Usei parágrafo para organizar as ideias? Dei um título ao meu relato? Então, essa aqui é uma forma da gente de a gente não esquecer de nada que é muito importante. Meu texto. Então, agora que você já fez tudo isso no seu rascunho, passe a limpo o texto. Passe seu texto a limpo considerando os itens avaliados na revisão. Então, agora sim, lá no seu caderno, você vai colocar o título e vai escrever o seu relato, ok? Essa parte de baixo nós não faremos. Para a língua portuguesa é só o texto. É uma tarefa um pouco mais complicada, que exige atenção, que exige capricho, que não pode ter preguiça para fazer, certo? Então, por isso é somente ela, para que vocês dediquem o tempo para realizar bem feito esse texto, ok? História. Na aula de história, vocês vão pegar o livro de história. Vocês vão abrir lá na página 18. Vamos fazer uma breve retomada dos conteúdos de história. Nós começamos o nosso livro falando um pouco sobre o espaço público, né? Que é um espaço administrado pelo governo, mas que é um bem de todos, né? É da população, é do povo, e o povo e a população, nós temos o dever de manter cuidado, de manter limpo esses espaços públicos. Nós vimos que os espaços públicos podem ser de circulação, que são ruas e praças, de lazer, que é onde a gente vai para se divertir, jardins, parques urbanos e praias, de preservação, que são parques e reservas ecológicas, e institucionais, que são escolas, hospitais, bibliotecas, prédios públicos, onde geralmente os institucionais nós precisamos de autorização para entrar. Nós vimos também que além do espaço público, que são todos esses que a professora acabou de citar, existe também o espaço privado e o espaço doméstico. O espaço privado é aquele que possui um dono. Então, por exemplo, o supermercado. Todo mundo pode ir, mas ele tem um dono, que é o responsável por vender aquelas mercadorias para quem tiver interesse de comprar, certo? Ele é um espaço privado. E o espaço doméstico é o espaço da sua casa. Só pode entrar nesse espaço as pessoas que forem convidadas por você. Agora, lá na página 18 do livro, nós vamos começar a nossa leitura. Lugar de viver. A casa é um lugar de convivência em que as pessoas estão ligadas pelo afeto e pela vida em comum.
Vamos grifar esse trecho. A casa é um lugar de convivência em que as pessoas estão ligadas pelo afeto e pela vida em comum. Em todos os lugares do Brasil, há uma grande variedade de moradias adequadas ao clima, às condições econômicas, ao tipo de terreno e às preferências de quem vive em cada uma delas. Então, as casas, pessoal, elas têm modelos variados, formas variadas de serem construídos. E isso depende do clima. Então, ó, a casa precisa ser adequada ao clima. Então, por exemplo, uma casa onde existe um frio extremo, onde neva, ela tem que ser uma casa mais aquecida. Ou uma casa de verão lá na praia, ela pode ser uma casa com mais ventilação, com um local com maior circulação de ar. Então, depende do clima, depende das condições econômicas. O que é condições econômicas? São as condições financeiras, o dinheiro que a pessoa tem para construir aquela casa. Então, se ela tem muito dinheiro, ela vai construir uma casa. Normalmente é assim, né? Uma casa bem grande, com vários cômodos, toda cheia de luxo. Se é uma pessoa com menos condições financeiras, menos dinheiro, ela vai construir uma casa mais simples, uma casa que se adeque ao dinheiro que ela tem para manter essa casa. Também depende do tipo de terreno, então se o terreno é plano ou se ele é íngreme, vai depender da forma como ele é, o tipo de construção. E também depende das preferências de quem vive em cada uma delas. Então, de repente, uma pessoa pode gostar da casa só de um andar só, uma casa simples. O outro pode gostar de um sobrado, a casa que tem 2 andares. Então, pode depender da preferência de quem mora na casa. Aqui nós temos a imagem de uma casa. A maioria das casas que a gente vê pela nossa cidade são assim, né? Então, casa no município de Tibagi, estado do Paraná, em 2014. Conheça alguns tipos de moradia existente em nosso país. Então, vamos prestar atenção aqui nos tipos de moradias. Aqui são alguns tipos de moradias, existem outros além desses. Então, olha lá: casas e sobrados. Há casas térreas e sobrados. Térreas é quando só tem um andar. Sobrado é quando ele tem 2 ou 3 andares. Tá lá, esses últimos têm 2 ou mais andares, ok? Também existem os barracos. Há muitas habitações precárias. O que é precárias? São casas, normalmente de pessoas que são bem pobres, que não têm condições de construir uma outra casa. Então, são situações de habitação ruins, que não são boas, né? Olha lá, são feitas de restos de madeira, papelão ou sucata. Normalmente, esse tipo de moradia, o barraco, eles são encontrados em favelas. Também existe palafitas. Palafitas, olha lá, em regiões alagadas e nas margens de rios, é comum encontrar casas de madeira apoiadas sobre estacas fincadas no fundo dos rios. Então, perceba aqui, ó, essa casa, ela tá dentro da margem do rio, né? Tá bem pertinho ali da margem, a gente tá vendo ali as árvores, mas ela está dentro do rio. Então, são estacas de madeira fincadas no solo, né, no fundo do rio, e a casa fica um pouco acima. Aqui na imagem de cima, a gente também, eu esqueci de mostrar, mas aqui são barracos improvisados no município de Fortaleza, estado do Ceará, em 2015. Então, esse aqui é o tipo de barraco construído com madeira, papelão e sucata. Aqui, ó, essa palafita é no Rio Amazonas, município de Manaus, estado do Amazonas. Ainda existem os prédios de apartamentos. Há prédios com vários andares compostos de apartamentos. Então, é essa imagem que a gente vê aqui abaixo, né? Então, em cada um desses espacinho aqui, ó, mora uma família ou mora uma pessoa, né? É como se fosse várias casas, uma em cima da outra, num espaço menor. Quem mora em prédios, olha aqui, ó, edifícios residenciais no município de Manaus, estado do Amazonas. No mesmo município onde foi tirada, na mesma estado onde foi tirada a foto da palafita, certo? Então, quem mora em edifícios, em prédios assim, tem suas vantagens e suas desvantagens. Uma das vantagens
é que acaba sendo mais seguro morar em apartamentos assim, em prédios. Porque para todo mundo que queira entrar dentro do prédio, precisa passar pela portaria, pelo porteiro. Então, isso acaba sendo uma segurança a mais para quem mora nesse tipo de moradia, né? A desvantagem é que a pessoa acaba tendo um local bem restrito, né? Ela não tem quintal, ela não tem um local que normalmente nós temos quando moramos em casas térreas, né? Nós temos um quintal, nós podemos sair ali no portão, a gente já tá na rua. Então, essa é uma das desvantagens. Outra desvantagem é no caso de uma mudança, por exemplo, se a pessoa mora lá naquele andar ali de cima, a cobertura, ou mesmo em outros, e ela vai se mudar. Ela precisa tirar todos os móveis dela daqui para levar para sua casa nova. Isso é um transtorno para quem mora em apartamento, porque precisa colocar no elevador, tem móveis que não cabe, tem móveis que não dá para carregar de qualquer forma, então esse é um transtorno. O mesmo quando ela chega com compras do supermercado. Muitas vezes a gente estaciona o carro na garagem da nossa casa e vai tirando as coisas do carro. Vem aqui, busca um pouco de sacola, volta lá, pega mais um pouco. Quem mora num prédio não consegue ficar subindo e voltando do carro, porque o estacionamento fica na base, né, dos prédios. Então, muitas vezes é longe. Então, ela precisa, né, de uma ação, de uma estratégia para ela conseguir já levar todas essas compras de uma vez só. Ou se tiver que voltar a buscar, realmente é um transtorno. Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Há quem adore morar em apartamento e há quem não goste, quem prefira morar em casas. Na página seguinte, nós temos algumas atividades. Então, olha lá, número 3. Procure os nomes das moradias no diagrama. Então, o diagrama está aqui, no caça-palavras, né? E vocês vão procurar esses tipos de moradia aqui no caça-palavras. Na número 4, é uma entrevista que vocês vão fazer, tá? Então, como que vocês farão? Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar a data, o nome da escola, data, livro, página 19, atividade 4. Para facilitar, gente, aqui só tem as bolinhas, ó. Vocês podem colocar as letrinhas. Você pode colocar a letra A na primeira bolinha, pode pôr aqui no livro, ó. B, C, D, E e F. E aí, aqui no seu caderno, você faz a mesma coisa. Número 4, que é a questão, daí você põe letra A. E aí, você vai fazer uma entrevista, você vai conversar com um parente mais velho, uma avó, ou se você tiver uma bisavó, um bisavô, vai ficar ainda mais interessante a sua entrevista, a sua pesquisa, a sua conversa. Então, converse com um parente mais velho sobre a casa onde ele vivia quando era criança. Use o roteiro a seguir e anote no caderno as respostas. Então, olha lá. Em que ano você nasceu? Aí você vai anotar o ano do seu entrevistado aqui. Aí, por uma linha, você põe a letra B. Pule sempre uma linha, gente. Fica mais organizado, fica mais fácil de encontrar as informações. Em que cidade você morava? Letra C, como era a casa em que você morava, de que material era feita, de que parte da casa você mais gostava, com quem você morava, e a casa onde você passou a sua infância é parecida com a que vive nas casas de hoje? Em que é parecida? Então, aí você vai colocar as respostas que a pessoa entrevistada for te dando, tá bom? É importante também que você coloque o nome da pessoa entrevistada, tá? Então, no final você coloca, pode colocar lá, entrevistado, põe o nome, ou entrevistada, põe o nome, se for mulher, ok? Agora aqui, para ilustrar um pouquinho mais, eu vou colocar um vídeo sobre os tipos de moradia para vocês compreenderem e visualizarem esses tipos de moradia com maior clareza. Tipos de moradia. As moradias são muito importantes, pois servem de proteção contra a chuva, o vento, o sol, o frio e outras situações de perigos a que estamos sempre expostos. Existem diversos tipos de moradia e suas construções estão relacionadas à cultura de cada povo, às necessidades e às condições de cada indivíduo.
Geralmente estão adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. As moradias podem ser: casa, possuem apenas um andar, são construídas geralmente sobre o solo e servem de morada para uma família. Sobrado, é toda e qualquer casa com 2 ou mais andares, podendo morar uma ou mais famílias. Prédios, são edifícios com vários apartamentos, nos quais moram inúmeras famílias. Tipos de moradias e materiais utilizados. Casa de alvenaria. As casas de alvenaria são construídas com tijolos, cimento e telhas como base, podendo ser acrescentados itens como vidro, pedras, concreto e cerâmica. Palafitas. Existem regiões constantemente alagadas pela cheia de rios. Nesses locais, as casas são construídas com madeira sobre estacas, usando ainda papelão, isopor, plástico e lataria. Casas de pau a pique. Construções antigas que aplicam técnicas rudimentares. São feitas de madeiras entrelaçadas e barro. O telhado, por sua vez, pode ser feito com barro, telhas e folhas. E sim, esse tipo de moradia ainda é comum em determinadas regiões do interior do nosso país. Oca. As ocas são moradias indígenas. Normalmente são moradias coletivas, feitas com troncos, galhos, cipós, folhas e palhas. Apesar da aparência frágil, resultado dos materiais usados, as ocas são casas muito resistentes. Iglus. Basicamente, são feitos com blocos de neve para abrigar pequenos ou grande número de habitantes. O objetivo das pessoas que os constroem certamente é fugir do frio, além de evitar o ataque de animais. Casa de pedra. Por não exigir nenhum tipo de manutenção depois da construção, as casas feitas de pedra são muito usadas em países da Europa. Os tipos de pedras usadas na construção são as mais variadas possíveis. Muitos castelos são construídos com este tipo de material. E então, como é o lugar onde você mora? Casa, prédio ou sobrado? Quem são as pessoas que moram com você? Conta um pouquinho pra gente. E para finalizar, eu vou deixar o link no grupo, pessoal, de um jogo da memória sobre os tipos de moradia. Então, esse aí é para vocês brincarem um pouquinho, tá certo? Por hoje é só, um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau!